Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, enfim. Bom, estou preparando esse vídeo para ajudá-los na prova, né, como um elemento de estudo, como faz parte da tradição. Eu vou desviar o olhar alguns momentos, eu peço desculpas, mas é que a prova está aqui do lado e ela vai ser a base da nossa ajuda, tá bom? Então vamos começar primeiro com os conteúdos, né, que estão estabelecidos. Interpretação de texto. Bom, como sabemos, interpretação de texto tem uma característica muito particular. Qual é? Atenção, ela fala sobre o texto em si, não sobre nossas opiniões. Se a gente concorda ou se a gente não concorda com o que está no texto, esse é outro assunto. O fato é que as perguntas são sobre o texto e sobre quem escreveu o texto. Então, por favor, nesse momento a gente tem que pegar o que nós achamos, se concordamos bem, se não concordamos também bem, do lado de fora. Isso se estuda? Sim. Basta pegar o livro didático, em cada unidade tem uma interpretação de texto. Sempre começam os livros didáticos as unidades com uma interpretação de texto. Então, por favor, vamos ficar atentos a isso. E vamos ter pelo menos 12 perguntas, 12, de verdadeiro ou falso. Então vocês vão se posicionar sobre se essa afirmação é verdadeira ou falsa em relação ao texto proposto. Até aí, beleza? Tá. Outra coisa, o texto é longo, hein? Então, por favor, não fiquem aí achando que é um texto de 3, 4 linhas, que não é. Então começamos a jogar o jogo mais pensando lá na frente, pensando no vestibular, pensando em coisas mais complexas. Depois, nós vamos falar sobre textualidade, né? Claro, a gente vai trabalhar sobre textualidade, nós vamos trabalhar sobre escrita, enfim. Eu já coloquei alguns paradigmas sobre o que eu acho que seja a escrita. Não é mais 2 linhas, ou boas ideias, ou bons insights, não. Tem que ter uma estrutura gramatical também no percurso. Depois nós vamos falar sobre subjuntivo, pronomes complemento e a diferença entre tu, teu e você. Então vamos olhar aqui o que está. Primeiro ponto, presente e subjuntivo. O presente de subjuntivo tem uma característica. Qual é? Por ser um modo verbal subjuntivo, ele tem um ponto fundamental diferenciado de outros. Ele é utilizado, é a ferramenta ideal para falar sobre desejos, possibilidades, probabilidades, hipóteses, teses, enfim, tudo aquilo que esteja vinculado de alguma maneira ao desejo. Então, por exemplo, preste atenção. Se eu digo, tenho um lápis, eu estou afirmando que eu tenho. Portanto, essa afirmação, essa ação não é um modo subjuntivo. Não traduz de forma alguma. Agora, quando tenha um lápis, o dia que eu tiver um lápis, é outra fala. Então está falando de um desejo. O mesmo verbo pode ser interpretado de formas diferentes. Por isso que as modalidades existem. O fato é, em que momento tenho esse desejo? Então, se esse desejo for no momento da ação, então temos um presente. Eu digo isso por quê? Porque a ideia de tempo, quando falamos de gramática, é diferente do tempo que nós falamos de cronologia, de minutos. Por isso que eu brinco sempre falando que não tem essa história de faltam 3 pretéritos para as 4 da tarde. Uma coisa é o tempo cronológico, outra coisa é o tempo verbal. O Dom Quixote foi escrito há 400 anos atrás em presente. Por quê? Para que o leitor tivesse a noção
ou a sensação de que está lendo agora, no momento, está acontecendo nesse momento. É por isso que foi escrito dessa maneira. Então vamos lá. Presente de subjuntivo, uma ação agora, ou seja, no momento da ação, que expressam uma ação de um desejo, uma probabilidade, uma possibilidade. Então vamos lá. Tem verbos, e isso nós sabemos, que são muito importantes lembrar, que tem verbos que são infinitivos, como cantar, comer, levantar, estudar, actuar, vivir, etc. Verbos que terminam em ar, ou ir. Verbos infinitivos. Bom, esses verbos sempre serão conjugados com os pronombres personais. Acabei de falar sempre, mas tem um pequenininho grupo de verbos que são exceção, mas não estamos estudando eles agora, que é o grupo dos verbos afetivos. Mas isso esqueçam verbos afetivos nesse minuto. Que é o verbo gustar, encantar, fascinar, mas deixemos eles. Então, retiro o sempre, e sim o quase sempre. E sempre no nossa prova. Na nossa prova vai ser nesse fim. Verbos terminados com ar, ou ir, como amar, beber, estudar, abrir, etc., como já anunciei. Então, há uma diferença entre amar e amar-se. Essa diferença entre amar e amar-se se expressa em relação a uma ação para alguém ou para si. Então, os verbos infinitivos são conjugados com os pronomes personais e os verbos pronominais, que terminam em pronome, como amar-se, levantar-se, descobrir-se, são chamados também de verbos reflexivos, são ação para si, são conjugados com os com os pronomes átonos, me, te, se, nos ou se. Então é diferente de dizer eu levanto e me levanto. São diferentes. Eu levanto algo. Me levanto, eu estou me levantando. Fechou? Só para lembrar que existe essa diferença. Então, por favor, atentos nisso. Repetindo e sistematizando. Verbos terminados em ar, ou ir, com pronombres personais. Eu, tu, ele, nós outros e eles. Que significa que a ação é para algo ou alguém. E verbos terminados em pronome, como levantar-se, vestir-se, arreglar-se, etc., se conjugam com pronomes átonos, me, te, se, nos, os, se, e a ação é para si, ou de alguém, para si mesmo. Continuamos. O presente de subjuntivo, ele tem alguns verbos irregulares. Então, eu peguei uma lista de verbos irregulares, porque a diferença do verbo regular, que você pode conjugar qualquer verbo, os verbos irregulares, eles têm que ser estudados, naturalizados, incorporados ao vocabulário. Então vamos lá. Um verbo importante para estudar, o verbo hacer. Procurem a conjugação presente subjuntivo do verbo hacer. Então seria yo haga, que tu hagas, que él haga, que nós hagamos, que vosotros hagais, que ellos hagan. Então vamos lá, estudem verbo hacer. Estudem o verbo fluir, que eu fluya com Y. Fluya. Aqui, deixa eu escrever aqui. Que eu fluyas, fluyamos, fluyais, fluyan. A ver se dá foco. Isso, agora sim. Verbo fluir. Então esse é um outro verbo importante. Verbo fluir, o verbo hacer, o verbo
ir, que eu vaya, que tu vayas, que ele vaya, que nosotros vayamos, que vosotros vayáis, que ellos vayan. Es posible que vaya para Peru. Eu falei que eu vou para o Peru? Não, eu não falei que vou para o Peru. Eu falei, manifestei meu desejo de ir ao Peru. É possível que eu vá, que eu vaya. E esse é o modo subjuntivo no presente. Verbo ir, acabei de falar. Verbo cerrar, que eu cierre, que eu feche, que tu cierres, que ele cierre, que nosotros cerremos, que vosotros cerréis y ellos cierren. É importante que ellos cierren el tema que estaban discutiendo. El verbo poder, que yo pueda, que tú puedas, que él pueda, que nosotros podamos, vosotros podáis y ellos puedan. Espero que puedan sacar nota máxima na prova. Tá vendo? É um desejo. Desejo quando? Agora, presente de subjuntivo. Então, resumindo, os verbos irregulares a serem estudados é verbo hacer, verbo fluir, verbo ir, verbo cerrar, verbo poder. Lembrem-se dos verbos reflexivos. Uma coisa é dizer que eu cierre, outra coisa que me cierre. São coisas diferentes. Aí está o verbo cerrar e o verbo cerrar-se. Fechou? Questão aí? Vamos dar continuidade. Vamos trabalhar com formação de um texto, né? A partir disso. E aí vão vir perguntas sobre o texto, né? Então, essa é uma outra coisa importante. Deixa eu ver aqui. E aí vamos ao ponto, esse ponto muito legal, que é falando de texto, né? O desafio nosso agora é ir para o texto. E isso que estávamos trabalhando nas aulas, que é a ideia dos complementos. Então, complementos, como nós sabemos, estamos falando de complementos verbais, ou complementos verbales. Então, vou pegar aqui, vou escrever uma frase e depois vou mostrar para vocês, para lembrar. Então, vou colocar aqui Pepe. A propósito, para quem não sabe, o Pepe é o apelido de José. José. A origem de Pepe, ela vem do latim, né? Do primus pater. Primeiro pai. Abreviação PP. Só que, quando você vai transcrevê-la, a letra, naturalmente, ela vira PE. Então, PP. José. Bom, então vamos lá. É o apelido para os Josés em espanhol. Assim como Paco, né? Para Francisco, né? Que antigamente tinha o PH, né? Portanto, era Faco, né? Era a abreviação de Francisco. Aí você tirou o H, ficou Paco, né? Bom, vamos voltar ao Pepe. Pepe presta. Verbo prestar. Un paraguas a usted. Então, Pepe presta um paraguas a usted. Tá bem? Beleza? Então, primeiro passo, identificar o verbo. Então, o verbo da frase Pepe presta um paraguas a usted é presta. A partir daí, a gente começa a complementar. Então, o que seria um complemento verbal? Seria um complemento verbal. Seria dar um sentido de um objeto e um destino. Então, o objeto nós chamamos de complemento direto. Então, qual é o objeto da ação? Um paraguas. Um paraguas, a propósito, é um guarda-chuvas. Então, um paraguas nós chamamos de complemento direto.
E não é porque está diretamente ligado ao verbo, não. Poderia estar invertido. Pepe presta a usted um paraguas. Continuaria paraguas sendo o complemento direto. Se presta um objeto, nesse caso um paraguas ou um guarda-chuva, ele presta isso a alguém. Então, esse é o complemento indireto. Até aí, beleza? Então, primeiro, identificar o verbo e segundo, identificar os complementos. Atenção, por favor. Tem alguns gramáticos que chamam isso de objeto direto e objeto indireto. Então, é a mesma coisa. Então, o primeiro passo é identificar o verbo, segundo, os complementos correspondentes. Depois, nós vamos substituir os complementos por pronombres complementos, pronome complemento direto, pronome complemento indireto. No caso, um paraguas. Um paraguas é masculino e singular. Então, seria lo. As possibilidades, lo, la, los, las. Então, dentro dessas 4 possibilidades, masculino e singular, lo. Lo. Não confundir com o artigo, né? El, paraguas. Quando eu estou falando lo, é o pronome complemento direto. Qual a função do pronome complemento direto? Substituir o complemento direto. Ponto. Portanto, tem uma função muito restrita. A usted. A usted é terceira pessoa de singular. Então, entre as possibilidades de ter me, te, le, nós, os e les, a terceira persona é le. Então, vamos reescrever essa frase de maneira bem didática. Se os complementos vêm depois do verbo, os pronomes vêm antes. Portanto, ficaria assim. Substituiremos apenas o complemento direto dessa frase. Só o complemento direto. Então ficaria PP, lo. Se lembram que lo substitui um paraguas? Lo presta a usted. Quando digo Pepe lo presta a usted, estou me referindo a quem? Al paraguas. Mas isso não demanda que a frase anterior, Pepe presta um paraguas a usted, deveria estar presente antes? Óbvio. É isso mesmo. Tem que estar presente antes, senão como você vai substituir? Próximo, vamos substituir o complemento indireto. Então, se lembram que a usted lo substituiríamos por le. Então seria Pepe le presta um paraguas. Porque estou substituindo única e exclusivamente o complemento indireto, a usted. É possível substituir ambos? É. Então ficaria Pepe se lo presta. Uai, e onde surgiu esse se? É porque em espanhol é muito comum substituir palavras ou estruturas que provoquem cacofonia. Então, o correto seria Pepe le lo presta, o que seria o le presta e lo presta. Tá? Se lembra? Só que ficaria le lo presta, pegaria com a língua en el palatar. Para evitar essa cacofonia é esse som, um pedaço de algo que nos incomoda no ouvido, né? Cacofonia. Se muda única e exclusivamente nessa terceira persona, quando é terceira persona também da conjugação dos pronomes complemento. Então ficaria terceira persona de singular, le, e se fosse de plural, a mesma coisa. Pepe se lo presta. Então ficaria
4 vezes escrita a mesma frase. Pepe presta um paraguas a usted. Pepe lo presta a usted. Pepe le presta um paraguas. Pepe se lo presta. Viram? 4 formas diferentes. E o que acontece se tiver um imperativo? Opa, opa, opa. Vamos mudar a frase, então, para imperativo. Por enquanto está no presente indicativo, né? Pepe presta um paraguas. Presta quando? Agora. Então, presente de indicativo. Não é de subjuntivo, não é um desejo de prestar. Está falando uma coisa concreta, está afirmando, está prestando. Então, por isso que é uma diferença entre presente de indicativo, modo indicativo, que é inquestionável, indiscutível, é categórico, do subjuntivo, que é desejo. Então, Pepe presta um paraguas a usted. Modo indicativo. Tempo presente. Presta quando? Agora. Agora vamos ao imperativo. É outro modo. É um modo que lida com ordens, com conselhos e instruções. Então vamos ficaria. Pepe presta um paraguas a usted. Onde que está a diferença? Ah, passou rápido, hein? Quase não deu para ver. Pepe, vírgula. Olha a diferença, outro é. Pepe presta um paraguas a usted. Essa aqui, Pepe presta um paraguas a usted. Perceberam a sutileza? Uma vírgula muda tudo. A frase muda por causa de uma vírgula. Então, como se conjuga? Se os pronomes complementos vão na frente, os pronomes e complemento com imperativo vêm depois. Então, ficaria assim. Pepe prestalou, porque estamos falando do paraguas, a usted. Prestalo. Juntinho e depois. Depois é Pepe prestale um paraguas. E por último, Pepe prestaselo. É isso quando falamos de pronomes complemento. Então, por favor, prestem atenção nisso. É importante que vocês prestem atenção também nesse estudo de quando se substitui ambos. Estudem um pouco isso. Dica, estudem um pouco essa mudança disso, ou essa substituição dos pronomes complemento em casos de substituição de complemento direto e indireto, ou seja, dos dois. Boa dica essa aí. Agora nós vamos para o penúltimo ponto do nosso estudo. Tem países que são chamados de voceantes e países chamados de tuteantes. Qual a diferença entre um e outro? A diferença entre um e outro é o seguinte. Países que usam o tu, podemos incluir a própria Espanha, Chile, México e outros tantos. E existe um outro grupo de países que usam o vós como segunda pessoa. Então, a primeira coisa importante quando falamos de você e tu teu é entender qual é a diferença entre os países tutenses e voceantes. Vamos lá. Argentina, Uruguai, podemos falar aqui uma parte da Colômbia, uma parte da Venezuela, Centro-América, enfim, são países que utilizam o vós. Eu coloquei um mapinha no Moodle que mostra geograficamente quem usa vós, quem usa tu.
Mas onde está a diferença? Bom, como já disse, na segunda pessoa, única e exclusivamente segunda pessoa. Vosotros não é o singular, vós não é o singular de vosotros. Ponto. Prestem atenção nisso. Então vamos lá. Onde muda? Então vamos começar com o presente indicativo. Então se eu falo assim, eu canto, tu cantas, esse tu muda, ganha um acento no final. Então, tu cantas, vos cantas. Tu comes, vos comes. Tu abres, vos abris. Então tem um acento na segunda persona nos voceantes. E quando é imperativo, perde o S final. Ou seja, comer, cantar, seguir, viver, abrir, escuchar. Essa é uma característica do imperativo no você. Viu que fácil? Por exemplo, verbo hablar. Eu hablo, tu hablas. Tu teu. Você. Eu hablo, vos hablas. Fácil, né? Tem material no Moodle sobre isso. E por último, a questão da textualidade. Por favor, recuperem as informações que estamos trabalhando. Portanto, se vocês colocarem subjuntivo, isso é uma recomendação bastante interessante, se vocês colocarem dentro do texto de vocês o subjuntivo, se vocês colocarem dentro do texto de vocês algum pronome complemento, obviamente que se diferencia, não é só uma boa ideia, vai ter uma diferenciação da nota. Ensaiem isso. Ensaiem qualquer texto com poucas linhas, mostrando o repertório. Nosso objetivo daqui para frente na textualidade é escrever com repertório. Fechamos por aqui. Um sucesso na prova. Arrasem, tirem 10 e contem comigo. Beijos, abraços. Tchau.